versículos número 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Eu vou ler novamente. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Que Deus possa abençoar todos os presentes, que o Senhor Deus possa abençoar aqueles que nos acompanham pela internet, na sua casa, no seu trabalho, que o Senhor possa fazer coisas novas, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. E hoje eu gostaria de falar alguma coisa que Deus me colocou no coração, para falar sobre o tempo de Deus. Sobre o tempo de Deus. E eu sei que Deus vai falar, falou muito comigo e vai falar com cada um que está aqui. Porque quando nós pensamos no tempo, nós confundimos o nosso tempo com o tempo de Deus. O nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro. Às vezes nós podemos ficar decepcionados ou desanimados por alguma coisa, mas é porque nós não estamos sabendo entender o tempo de Deus. Existe a palavra de Deus, ela nos dá uma orientação, uma direção, que existem, porque para nós, na nossa tradução, a gente lê tempo, e tudo é tempo. Mas eu queria que você entendesse que do grego existe, no hebraico existe duas diferenças para tempo, dois conceitos. E o primeiro deles é cromos, que vem de cronologia, de cronômetro. É o tempo referente ao relógio, hora, minutos, dias, décadas, séculos. Compreende passado, presente, futuro. Enfim, é alguma coisa que diz respeito à categoria humana. É o meu tempo, é o seu tempo, né? Daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui 1 minuto. E às vezes nós temos dentro do nosso tempo, né? A gente corre e às vezes nós confundimos o nosso tempo com o tempo do Senhor. Porque para isso, a palavra usada no segundo conceito, é kairos, que quer dizer, é o tempo como substância, não sequencial, categoria de tempo. É o tempo segundo Deus. É o tempo segundo Deus. Então, quando nós chamamos o nosso tempo, e nós não entendemos o tempo de Deus, e às vezes o Senhor nos corrige, porque nós queremos fazer dentro do nosso tempo e não do tempo dele, né? Essa palavra que eu estou falando aqui agora, hoje, o Senhor me deu ela segunda-feira, né? E quando eu falei assim, que palavra interessante, bonita, essa palavra eu vou pregar amanhã. Aí Deus falou comigo, não é para amanhã, é para domingo. Para amanhã eu dou outra. Mas eu queria pregar ela terça-feira, mas o Senhor queria que ela fosse pregada hoje. É o tempo dele. Então, dá para entender que no nosso tempo nós queremos fazer do nosso jeito, e no tempo de Deus Ele quer que faça do seu jeito, da sua forma. Por isso que diz aqui, que o Senhor morreu ao seu tempo, porque o ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos. E por que ele não começou antes? Porque ele aguardou o tempo de Deus. Ele poderia ter começado antes? Poderia. Não poderia não, porque Jesus não ia começar no tempo dele como homem, mas sim no tempo de Deus. E nós vamos ver algumas coisas aqui hoje que vai nos dar entendimento sobre essa coisa de tempo, para que você possa entender aquilo que Deus preparou, que o Senhor reservou, e que muitas vezes, porque nós ainda não alcançamos, às vezes nós falamos, mas será que Deus ouviu minha oração? Será que o Senhor atendeu a minha súplica?
Eu não sei, eu clamei a Deus, já orei, já jejuei, já passei noites clamando, pedindo ao Senhor, e Ele não me respondeu, Ele não me deu. Será que o Senhor não quer dar? Será que o Senhor não quer que aconteça isso na minha vida? Calma, aguarda o momento de Deus, porque Deus age no seu próprio tempo. Eu gostaria que nós vamos meditar aqui, e algumas coisas nós vamos falar sobre tempo. Você tem a Bíblia aí? Vamos acompanhando. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 26. Diz assim, Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Os tempos previamente estabelecidos. O Senhor já teve estabelecido todas as coisas. A palavra de Deus fala assim: o Senhor te conheceu quando tu eras ainda uma substância informe no ventre da tua mãe. Quando você era um feto, estava sendo formado, não estava completado ainda, mas estava formando. O Senhor disse: eu te conheci e escrevi todos os seus dias sem que você tivesse vivido apenas um deles. Deus já escreveu toda a nossa história. E às vezes alguma coisa que ainda não aconteceu é porque não chegou esse capítulo ainda, não chegou esse momento ainda. E às vezes nós queremos atravessar a linha do tempo de Deus para se fazer cumprir aquilo que nós sabemos que está por vir na nossa vida, e temos uma revelação de Deus, ou porque Deus falou conosco que alguma coisa aconteceria assim na nossa vida. Então o que nós fazemos? Imediatamente nós vamos lá e queremos já, pela fé, eu vou tomar posse, e a gente acaba tomando posse, mas fora do tempo de Deus. Eu vou falar alguns exemplos aqui, você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Vamos ler aqui mais um versículo, Marcos capítulo 1, versículo 15, Evangelho de Marcos capítulo 1, versículo 15, Marcos 1, 15, eu quero falar, mas dentro da palavra de Deus, não é o que eu acho, o que eu penso, mas aquilo que o Senhor me colocou no meu coração. Capítulo 1, versículo 15, quando Jesus volta para a Galileia, depois, o 14 diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o 15, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, já se cumpriu o tempo, o reino de Deus já está próximo, já era o tempo dele, já era o momento dele se revelar ao mundo como o Messias, como o Filho de Deus. E nós vamos falar alguns exemplos aqui, de pessoas que atravessaram a linha do tempo, e chegaram antes da hora. Por que não começarmos por Abraão? O Senhor Deus disse para Abraão que lhe daria um filho. Eu vou te dar um filho, um herdeiro, e na semente dele eu farei uma grande nação. Passa um ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18, eu estou pulando, e o tempo vai passando, e a mulher dele diz assim, Sara disse assim: Abraão, você tem certeza que o Senhor falou com você que vai te dar um filho, que vai te dar um herdeiro?
Tenho. Você tem certeza disso? Ele falou: tenho. Então por que você não pega a minha escrava, Agar, e gera um filho com ela? Eu acho que é vontade de Deus, porque Ele disse que vai me dar um filho, que eu vou ter um filho para ser herdeiro. Eu estou achando essa ideia válida. E o que ele fez? Gerou um filho com a escrava. Mas o interessante é que o Senhor não enviou um anjo, o Senhor não o interrompeu. Você quer atravessar a linha do tempo? Quero. Vá em frente. Se você acha que o tempo é agora, ou eu não fiz, ou não posso fazer, ou não consigo fazer, então faz você. Aí o que aconteceu? Ele gerou um filho que se chamou Ismael. E depois que ele gerou o filho, Deus falou assim: tudo bem, esse foi o teu tempo, mas não é o meu tempo. Eu disse para você que eu ia dar um filho, um herdeiro, que faria dele uma grande nação, o meu povo. Não falei? Falei. O Senhor falou. Então, o que eu falei é com a livre, não é com a escrava. Você fez no seu tempo com a escrava, mas no meu tempo vai ser com a livre. E aí? E aí, arrumou foi um monte de problema, né? Até hoje, até o dia de hoje. Depois, o que dizer de Jacó? Jacó, ele foi uma pessoa que ele atravessou a linha do tempo, e ele fez da sua forma, da sua maneira. Porque quando Esaú rejeitou a bênção do Senhor, quando ele rejeita a bênção do Senhor, o que acontece? A bênção seria para quem? Para Jacó. Mas o Senhor iria fazê-lo herdar. Ele ia herdar essa bênção. Ele ia herdar essa bênção no tempo de Deus, da maneira de Deus. E o Senhor iria o quê? Exaltá-lo, iria honrá-lo. E o Senhor iria o quê? Fazer da vida dele vitorioso, vencedor. Mas eu tomo posse da bênção, você não quis, você rejeitou, e eu creio nela. E daí o que aconteceu? Chegou na hora dele tomar a posse da bênção, da sua forma, ultrapassando toda a linha de Deus, o tempo de Deus, e entrando e querendo fazer do seu jeito. Aí ele tomou posse. De que maneira? Enganando, trapaceando, mentindo. Olha quanta coisa que ele foi fazendo. Teve que mentir. O pai era cego, então ele mente. Ele se passa pelo irmão, ele mente, ele inventa um monte de coisas. Ele começa, porque quando nós queremos fazer a coisa no nosso tempo, aí tem que caber uma mentirinha, senão não é hora. A gente sabe que não é hora. Por quê? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se é o tempo de Deus, não precisa de mentira, não precisa de engano, não precisa de a gente fazer uma conversa extra daquilo que não é verdade, daquilo que a gente sabe que é mentira. Isso aí, se não fizer uma mentirinha aí, não vai dar certo. Então, precisamos do quê? Precisamos de mentir, precisamos de usar de engano. E isso, a gente chega na onde? Chega adiantado. Quando a gente faz o nosso tempo, a nossa hora, o nosso momento, a gente chega adiantado. E quando a gente começa adiantado, todas as coisas que nós vamos fazer, a gente vai sempre chegar adiantado. Por quê? Porque a gente adiantou o tempo de Deus. Por quê? Jacó, ele tomou posse da bênção, ele recebeu a bênção. Agora o Senhor fala assim, o pai fala assim: agora, o irmão queria matar ele. Agora, sabe o que você faz? Você pega e vai lá para a terra dos meus pais, e você vai encontrar com uma mulher lá, e você casa com ela, e fica por lá até abrandar a ira do seu irmão. Aí ele sai por aquele caminho
por aquele deserto, ele sai sem provisão, ele sai com a roupa do corpo, ele sai sem nenhum preparo para aquela viagem. Sabe, uma coisa de chegar, vai embora, ele sai fugido e vai embora, e não leva nenhum recurso, e só sobreviveu porque o Senhor aparece para ele e diz: não tenha medo, porque eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e agora eu sou o Senhor teu Deus. Eu vou te sustentar, eu vou te cuidar, eu vou te abençoar, eu serei contigo, e eu abençoarei a tua vida, e farei você herdar a bênção de Abraão. Só que tem uma coisa, irmãos, o Senhor, o que ele vai fazer? O que o Senhor vai fazer? Ele está com, eu sou o Senhor, e eu serei contigo. Mas o Senhor não disse assim: eu vou livrar você de tudo agora que você arrumou de confusão por causa disso. Não. Agora, já que você rompeu a linha do tempo, agora você vai ver que tudo está do seu jeito e não do meu jeito. Eu serei contigo, eu vou contigo. Ele viu a escada, os anjos subindo, descendo, ele viu a glória do Senhor. Deus está nesse lugar, Deus está comigo. E ele faz uma aliança, um voto com o Senhor ali naquele instante. E ele disse: Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor for comigo, de tudo que vier na minha mão, Senhor, eu te darei o dízimo. Como Abraão entregou o dízimo, eu te darei o dízimo, para que o Senhor me sustente, para que o Senhor me cuide. E a gente tem que entender muito essa coisa de dízimo. Entender muito essa coisa de dízimo, porque o dízimo é algo do nosso sustento. Você tem a sua renda, você tem o seu salário, você tem a sua receita, aquilo ali é a sua sobrevivência. Você vai comprar um litro de leite com o seu dinheiro, você vai pagar energia elétrica, é com o seu dinheiro. Mas quando o dízimo, quando você tira 10% daquele dinheiro, e você fala assim, como a oração do dizimista, que está lá em Deuteronômio 26, 13 e 14, ele diz: Senhor, tirei da minha casa, aqui, Deuteronômio capítulo 26, versículo 13 e 14, ele diz assim: e dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi na minha tristeza, e disso não tirei para imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme tudo o que me ordenaste tenho feito. Significa o quê? Tirei da minha casa, porque isso não me pertence, e isso, tirei aquilo que é mais sagrado. Não comi desse dinheiro, não usei para nada, mas tirei. E tirei, eu vou levar, eu vou dar para alguém, eu vou dar para uma viúva, vou dar para um órfão, vou dar para alguém, mas esse dinheiro eu não posso usar, porque esse dinheiro não me pertence. Por que ele faz isso, esse voto? Porque eu preciso do dinheiro para viver? Preciso. Mas quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo assim: Senhor, eu estou tirando daquilo que é minha sobrevivência, e o Senhor me honrará para que isso não me venha a faltar. O Senhor vai suprir. Como você corta o galho de uma árvore, de uma videira, ela brota e solta fruto. Eu estou tirando isso como tirasse, cortando, podando uma videira, e ela vai brotar, e ela vai produzir. Não vai me fazer falta. Alguém fala assim: mas você dá o dízimo, não vai te fazer falta? Dentro dos padrões de Deus, não. Por isso que lá na frente ele envia, ele tira novilha, ele tira um monte de coisas do seu patrimônio,
e ele manda entregar para o irmão dele, depois Esaú. E quando ele encontra com Esaú, eu mandei um monte de coisa para você não quis aceitar? Esaú fala assim: não, o Senhor me abençoou, eu sou um homem rico, eu não preciso de ajuda. Você está achando que eu estou meio quebrado, meio falido? Você está querendo me ajudar, dando aí coisa para me comer, coisa para me vestir? Eu não estou precisando. Eu não estou precisando, mas ele insiste, e ele fala: eu preciso que você aceite. Por que ele faz aquilo? Por quê? Porque ele era o seu dízimo. Ele não levou numa sinagoga, não levou para um sacerdote, não levou num templo, porque nem tinha na época. Mas ele separou, ele disse: isso não me pertence, isso é do Senhor. Não é que Deus vai descer para receber, mas ele disse: eu tenho que dar para alguém, e nada mais justo eu dar por aquele que foi o meu inimigo, aquele que desejou me matar. Eu vou dar para ele, mostrando o meu amor por ele, mostrando que eu tenho um coração aberto para com ele. Eu vou dar, não me pertence. O irmão não queria aceitar, e ele brigou, ele falou: não, você tem que aceitar. Você insistiu, você tem que aceitar, porque isto não posso ficar, não me pertence. Aí o que acontece? Aí ele chega, mas estou falando isso depois, né? Depois que ele encontrou com o irmão, depois que ele já estava rico, mas ali ele só estava com a roupa do corpo. Ali ele estava numa lona danada, ele não tinha o que comer, não tinha o que vestir, ele não tinha nada. Mas porque ele rompeu toda a linha do tempo, o que acontece? Quando ele chega na terra, lá ele chegou antes do tempo de Deus, né? Chegou antes do tempo de Deus. Agora eu chego lá, não tenho nada, não tenho onde ficar, não tenho me hospedar, não tenho dinheiro, não tenho nada. Mas a hora que ele chega numa fonte, ali chega a Raquel com as ovelhas, e ela fica ali, ele chega lá e fala assim: o que você está fazendo aqui? Ela disse: eu estou esperando os pastores chegarem aqui, porque todos os pastores trazem os seus rebanhos, e depois eles abrem o poço, porque o poço é tampado com uma pedra muito pesada, que tampa a boca do poço, e precisa de muitos homens para erguer essa peça, essa tampa, que é muito pesada. Eu estou esperando eles chegarem aqui. Cheguei antes da hora, cheguei antes do tempo. Então eu estou esperando o tempo dos pastores chegarem, para que a gente possa o quê? Eles removerem a pedra. E Jacó, como ele era aquele que rompe todo o tempo, né? Ele fala assim: não precisa. Que pastor, nada, deixa que eu abro essa tampa aí. Ela disse: você não consegue, porque vários pastores, vários homens têm que carregar, porque ela é muito pesada. Ele disse: não tem problema, eu sou rompedor de tempo. Ele pega aquela pedra sozinho assim, ergue a pedra e arrasta, e pega a água, dá para as ovelhas. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de tempo, eu faço o meu tempo. Ele quebra todos os princípios, e depois ele vai ter que aprender isso, que quando a gente começa a quebrar princípios, o que acontece? Agora, ele se apaixona por ela e disse assim: olha, agora eu gostaria de casar com você, mas você chegou antes do tempo, você deveria chegar aqui no seu tempo, trazendo um dote, trabalhar, fazer uma reserva, chegar com um dote, mas chega lá só com a roupa do corpo. Mas a lei lá, o costume tem que se dar um dote. Aí ele chega para Labão e fala assim: olha, não tem dote não. Ele fala assim: então, como é que nós vamos fazer? Então não tem casamento. Aí ele disse assim: não tem importância, eu trabalho por ela, eu pago o dote. Então, como é que vai ficar? 7 anos de trabalho dá para pagar o dote. Ele disse: então eu trabalho 7 anos. E ele trabalhou 7 anos, ele disse que nem viu passar. Foi tão curto o tempo que ele nem viu passar, porque o amor dele era tão grande por Raquel que ele nem viu o tempo passar. Mas só que aí houve o quê? O engano. Por quê? Porque em vez de entregar, o que o Labão fez? Embebedou ele com vinho e deu Lia no lugar.
E a hora que amanheceu o dia de ressaca, olhou lá, noiva errada. Aí foi reclamar para o sogro e falou assim: agora, mais 7 anos se você quiser casar com a Raquel, porque essa é a mais velha. Primeiro casa a mais velha aqui, é costume, depois a mais nova. Ele falou: se você concordar, eu te dou, mas você me deve mais 7 anos de trabalho. Ele falou: não tem problema. Lá vai mais 7 anos, são 14 anos. Tudo isso porque você pode perceber que quando se rompe a linha do tempo, o Senhor permite isso, porque eu vou agir na sua vida, mas no meu tempo, disse o Senhor, não no seu. Ele ficou 14 anos ali. Alguém fala assim: mas Labão era um homem, não cego, era um homem mesmo, né? Ele era um enganador, era um trapaceiro. Não, ele foi um instrumento de Deus ali. Por quê? Porque tinha que ter o tempo de Deus. Porque quando chegou o tempo de Deus, ele falou assim: agora, rapaz, agora já deu os 14 anos que trabalhou. Depois de 14 anos, ele disse: você já pagou dote, agora vamos aí fazer um salário para você. Quanto que você quer ganhar? Ele falou: eu não quero ganhar nada. Não, eu vou fazer um salário, é justo você trabalhar pelo salário. Eu não quero salário. E como é que você vai sobreviver? Não, eu vou fazer um acordo com o senhor. Acordo comigo? Vamos separar as ovelhas brancas e as ovelhas manchadas e malhadas. Eu vou cuidar das brancas, o macho branco, a fêmea branca, todas brancas. Se nascer branco, o filhote é seu. Se nascer manchado, é meu. E o sogro falou: negócio fechado. Daí ele falou assim: na hora que elas descerem para beber água, eu vou pegar madeiras e vou fazer uma cerca dessas madeiras toda manchada. Eu vou cortar a madeira, que tem aquelas manchas na madeira, e vou colocar, porque a hora que a ovelhinha descer para beber a água, a hora que ela olhar aquela mancha na madeira, a cria vai ficar com essa mancha. Eu creio nisso, e pela fé eu vou fazer isso. Aí era tempo de Deus. Aí todas as ovelhas nasciam de acordo com aquela madeira. Aí o sogro falou: então, não sei o que aconteceu, nasceu tudo manchado. Então vamos fazer o seguinte: vamos agora trocar. Você vai cuidar das brancas, e se nascerem manchadas é minha, e se nascer branca é sua. Negócio fechado? Ele falou: negócio fechado. Aí ele ia lá, removia todas aquelas madeiras, falou: agora na hora que elas descer para beber água, elas não vão ver a madeira, não vai ter mancha, e vai nascer tudo branquinho. Aí quando nascia era tudo branquinho. Aí o sogro: mas não é possível, então vamos inverter, eu fico de novo com as malhadas e você com as brancas. Ele falou: negócio fechado. Ia lá, voltava a madeira no lugar, tudo malhado. Então agora eu quero ficar com a malhada, você com a branca. Eu tiro, e o Senhor vai fazer conforme a minha fé. É tempo de Deus. Quando é o tempo de Deus, é o Senhor que age. No seu tempo, você é escravo. Está entendendo? O que aconteceu? Davi: vamos trazer a arca. Primeira coisa que ele fez, Davi não entendeu muito aí, né? Porque ele já tinha tido lição. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando ele recebeu a unção para ser, o Senhor te escolheu para ser o novo rei de Israel, Samuel colocou óleo na cabeça dele. O Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi. Sabe quanto tempo demorou para ele ser rei? 10 anos. E nesses 10 anos ele só fugiu. Foi de humilhação, foi de desprezo, foi de perseguição, foi de defamação, foi de calúnia, foi de tudo. E ele só fugia de um lado, fugia de outro. O Senhor Deus preparou um dia, colocou um sono profundo sobre Esaú e o seu exército, e ele entrou no meio do exército, chegou lá diante de Saul, que estava dormindo, e disseram para ele assim: o Senhor entregou o teu inimigo, mata ele. Ele falou: eu não. Eu? Para quê? Não, você mata ele que você vai ser o rei no lugar dele. Ele falou: eu não. Ele é ungido do Senhor. Você não tem coragem? Quer que eu mato para você? Eu mato. Ele falou: não, longe de mim levantar contra o ungido do Senhor, não farei isso. Por quê? Porque se Deus quer eu como rei, Deus me escolheu para ser o rei, mas ainda não chegou o tempo de Deus.
Quando Ele quiser que eu seja rei, o Senhor vai providenciar que eu seja o rei. Mas por enquanto, Ele ainda não quer. Quando Ele quiser, então eu serei. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele foi declarado rei, ele conquistou Sião, a sua primeira grande obra. E a segunda grande obra de Davi foi trazer a arca. E quando ele disse assim: vamos trazer a arca. Vamos trazer a arca? Vamos. Para o meu Deus eu quero o melhor. Eu vou fazer um carro de boi, madeira de lei. Fosse que nem hoje falar assim: olha, vamos comprar um carro importado, o mais rico, o mais caro que existe, de maior valor, o carro mais luxuoso para nós trazer a Arca da Aliança, porque ela merece trazer num lugar bem de luxo, bem chique. Aí vem todo mundo lá com o carro de boi trazendo a arca, e de repente o que aconteceu? Aconteceu uma desgraça. Um daqueles que vinha ajudando a arca, o boi tropeça, a arca dá uma balançada assim, alguém tenta ajudar para não cair, para não quebrar, para não despedaçar, e o Senhor fere ele. E Davi parou e falou assim: olha, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui. Não está certo. Alguma coisa não está certa. Tinha ali a casa de um homem chamado Obed-edom. Obed-edom, posso deixar essa arca na sua casa por uns tempos aí? Até eu vou orar, consultar o Senhor para saber o que está acontecendo. Pode, deixa na minha casa. Do momento que a arca da aliança entrou na casa de Obed-edom, ficaram 3 meses. 3 meses. E o homem só enriqueceu. Cada dia era bênção e mais bênção. A produção, a agricultura, o gado, a lavoura, as ovelhas, tudo multiplicava, tudo, ele enriquecia todo dia. E alguém falava assim: olha, é a arca da aliança do dia que ela entrou. Mas por que com nós não deu certo? Vamos orar ao Senhor? Vamos buscar a confirmação do Senhor? Vamos. E de repente o que acontece? Aí ele descobriu, para trazer a arca, tinha que trazer nos ombros dos sacerdotes. E tinha que andar, tinha que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. E no 7º, colocava a arca no chão, oferecia um sacrifício de adoração ao Senhor. Depois erguia a arca novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos, colocava a arca no chão, adoração, adorando ao Senhor novamente. Depois, segundo os judeus, esses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, era o tempo estabelecido para que a arca chegasse naquele lugar que ela chegou, da onde ela tinha saído, entendeu? Saiu lá, põe no carro de boi, vai virando, fica aí. Ficaram 3 meses, e os judeus disseram, era o tempo que demoraria para vir contando 6 passos, adorando, até chegar naquele lugar. Era para trazer em 3 meses, e talvez estavam trazendo em algumas horas. Não é assim que o Senhor quer. Trazer com tempo, vamos fazer a coisa rápida, vamos fazer a coisa render. Essa é a gente que quer. Irmãos, eu quero, olha, eu gostaria que Deus respondesse a minha oração agora. Eu vou fazer uma oração, quando eu falar amém, já era, já aconteceu. É assim que eu quero, né? Mas o Senhor quer, porque está cedo, fica mais na minha presença. É tão bom a sua presença, é tão bom eu ficar junto de você. Você já quer ir embora já? Se eu abençoar você, você já vai embora. Mas eu quero que fique mais um pouco comigo. Quando Davi descobriu isso, ele disse, nós fizemos errado, porque a arca tem que trazer
no ombro dos sacerdotes, eles vão fazer conforme o Senhor estabeleceu na sua palavra. Ah, mas vai demorar. Demore o tempo que o Senhor achar que seja necessário. É o tempo de Deus. Isso tudo que Jacó fez só lhe trouxe problema. Por quê? Porque daí ele casou com Lia e casou com Raquel. Aí uma tinha ciúmes da outra. Um lar cheio de confusão, de intrigas. Que isso não só ficou entre elas, mas passou para os seus filhos também. Por quê? Porque as mães passaram para os seus filhos os ciúmes, e os filhos tinham ciúmes e acabaram o quê? Fazendo tudo que fizeram com quem? Com José. Por que José passou por tudo aquilo? Por duas razões. Primeiro, pelos ciúmes que já tinham herdado dessas mulheres, das mães, que já foi lá na frente de Jacó. E o segundo, foi porque ele também não soube conhecer o tempo de Deus. Porque quando Deus dava sonhos para ele, as estrelas virão e se ajoelham diante de uma outra estrela. 11 estrelas se ajoelharão diante de uma, e o sol se curvará, e a lua se curvará, e ele falava lá, e todo mundo falava assim, quem que é a estrela maior? Quem que é a estrela maior? É o bonitão aí, é certeza, é ele. O Senhor revelava para ele, e ele fazia o quê? Contava o sonho dele para os outros, mas era aquilo que o Senhor tinha planejado para a vida dele, no tempo de Deus. Mas quando ele começa já a falar as coisas, o que acontece? Acontece que aquilo que aconteceu, né? Ele foi para o Egito, e tudo aquilo que aconteceu, o sofrimento que ele teve, todas essas coisas que aconteceram. O que nós temos que entender, irmãos, é que quando nós adiantamos no nosso tempo, nós vamos estar sempre adiantados com relação ao plano de Deus. Eu quero dizer para você que aquilo que o Senhor estabeleceu para você, Ele é o Senhor para cumprir. Quando a gente começa a querer falar assim, eu vou dar uma mãozinha para Deus, estou achando que está meio demorado esse negócio, estou achando que Deus devia ter feito já, né? Por tanto que eu orei, o que eu já jejuei, o que eu já orei, acho que Deus já deveria ter cumprido. Ele não cumpriu ainda, será que Ele não ouviu minha oração? Será que o Senhor não quer me abençoar? E de repente, qualquer oportunidade que nós temos para nós fazermos no nosso tempo, com certeza, nós nem vamos consultar o Senhor se é o momento ou não. É o meu momento, já viu? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não é assim que o mundo ensina? Fez até música, fez até versos. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aí se estrepa inteiro. Mas há aqueles que esperam o tempo do Senhor, esperam o agir do Senhor. Por favor, abra comigo aqui, já estou encerrando, nós vamos orar. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos ver o que fala aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, 4. Antes de Efésios. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude, a totalidade do tempo, o Senhor enviou. O meu povo clama a mim por 400 anos. O Senhor falou, mais de 400 anos clamando a mim. Então agora eu ouço o meu povo clamar. E por que ele não respondeu antes? Porque não era o tempo. Mas quando o Senhor Deus envia Moisés e liberta o povo, por quê? Porque chegou o momento, era o tempo, a plenitude do tempo. E assim foi a vinda do Senhor Jesus. Aqui diz assim:
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E depois, eu quero que você leia e guarde esse versículo aqui, 2 Pedro. Não sei, eu estou achando que Deus está tardando. Há alguns que dizem assim, Deus tarda, mas não falha, não falta, será, né? Como se Deus tardasse, como que Deus atrasasse. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. O que diz aqui? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Eu vou ler. Diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí o 9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não retarda. E diz ainda: alguns a julgam demorada. Nossa, como Deus está demorando. O Senhor prometeu a Abraão que daria a ele um herdeiro, e demorou 25 anos. 25 anos. E por que não deu antes? Porque ele não estava preparado. E quando Deus escolhe Moisés, agora eu vou preparar Moisés. Moisés, vem para cá. Agora eu vou trabalhar com você, eu vou tratar com você. Levaram 40 anos. Quando o Senhor fala, se o Senhor fala assim, daqui um minutinho eu te dou, às vezes você espera 50 anos. Nossa, o Senhor falou que era só um minutinho, mas um minutinho dele, que foi 40 anos nosso. Sabe por que a gente fica meio apavorado? Sabe por quê? Porque a gente vê a vida passando. Moisés, quando foi libertar o povo, ele já tinha vivido 40 anos, depois ele ficou mais 40 anos, ele tem 80 anos, alguém com 80 anos fala assim, esperar agora, está no fim de carreira, né? 80 anos agora que o Senhor quer me usar, agora que eu estou com 80 anos, agora eu estou no bico do corvo, estou no fim da linha, agora eu estou no fim de carreira, o Senhor disse que quer me usar. Foi aí que Deus usou ele. Ele foi usado quando tinha 80 anos de idade. E a palavra de Deus fala assim: nunca Deus usou um homem com tamanha autoridade, com tanto poder dos céus, diante dos olhos de multidões, como usou Moisés. Ele foi tão usado, mas tão usado por Deus, diante dos olhos de todo mundo, o mar vermelho abrindo, as 10 pragas, a maneira que Deus usou, a forma extraordinária. Nossa, que fenômeno, que homem usado é esse? Calma, 40 anos na presença do Senhor, não é para menos. Agora ele vem trazendo toda a intimidade dele com Deus, a revelação dele, o mover de Deus na vida dele. A palavra de Deus fala assim, que o Senhor tem poder para levantar uma nação em um só dia. Em um só dia Ele pode fazer existir uma nação inteira, do nada, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica dando, como diz o outro, murro em ponta de faca, no nosso tempo, e a gente não consegue. Mas quando é o tempo de Deus, irmãos, quando é o tempo de Deus, pode ter certeza que toda a revelação da glória de Deus estará diante de você. Toda a manifestação dos céus estarão diante de você. A gente não vai precisar usar de mentira, de engano.
ajusta aqui, entorta ali, dá uma maquiada ali, dá uma mentirinha ali, esconde daqui, acrescenta dali, dá uma encurtada, uma esticada. A gente vai fabricar uma coisa para seu tempo, que vai dar tudo errado na nossa vida. Mas quando chega o tempo, quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, está tudo consumado. Significa o quê? Que o tempo estabelecido para aquilo se manifestar, o Senhor completou nele tudo o que tinha que ser feito. Ele quis dizer: Senhor, Pai, tudo o que tinha que ser feito se fez em apenas 3 anos. 2000 anos depois, a igreja do Senhor cresce. Pessoas edificadas, curadas, libertadas, transformadas. A unção de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus. Aquilo que Jesus fez, ele conquistou, ele triunfou, ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu os súditos de Satanás, ressuscitou com todo o poder e autoridade. Então, no tempo determinado, ele veio, estabeleceu o reino de Deus e conquistou para nós a bênção de Deus e a vitória, para que nós pudéssemos estar diante do nosso Deus. Hoje, como igreja, nós estamos no tempo do Senhor. Nós estamos no tempo como igreja. Nós estamos no tempo do que? De desfrutar o mover do Espírito, os dons espirituais, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o poder que Ele delegou à sua igreja. Eu edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Autoridade e poder para pisar em escorpiões, em serpentes, em toda a força do mal. A palavra diz: vai cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como igreja, nós estamos vivendo o tempo que estabeleceu o Senhor, para que a igreja pudesse caminhar, vencer, conquistar. Mas existem coisas que o Senhor já mostrou, já falou com você, já te deu uma promessa, e se ainda não cumpriu, mas eu já orei bastante por isso, eu digo para você: continue orando. Ainda não obtive resposta do Senhor. Será que Deus não quer responder? Ele quer, e Ele vai. Talvez o tempo de muitos está sendo hoje. Hoje é o seu dia. Talvez o seu dia seja amanhã. Talvez os céus já estão abertos e as portas já se abriram, porque hoje é o dia do Senhor manifestar uma grande obra na sua vida. Você pode ver que no tempo, eu quero encerrar com isso, no tempo de Jacó reabilitar a amizade com o irmão, ele tentou, fez toda tentativa. A única coisa que ele encontrava no irmão era amargura, rancor, ódio, desejo de vingança. Era um ódio, era uma amargura, era um desejo de vingança. Eu quero matar o meu irmão, eu vou matá-lo. E passaram tantos anos e esse desejo não acabava do coração dele. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir matar Jacó. E Jacó tentou mandar presente, um monte de coisa, mas foi tudo em vão. Tentou, antes do tempo, fazer uma reconciliação, mas foi tudo em vão. Mas quando chegou o tempo, quando chegou o determinado tempo, que o Senhor disse assim: agora você lutou contra os homens, lutou contra Deus. A partir de hoje o teu nome é Israel. Israel é o teu nome. Aí o anjo não disse: Jacó, vai lá encontrar com o teu irmão. Ele quer matar Jacó, mas agora você vai se apresentar a ele como Israel. E eu vou dizer uma coisa para você: contra Israel ele não tem nada.
ele não tem nada. Deus está falando aqui com alguém. Quando você pode ter até um juramento de morte, porque é alguma coisa que aconteceu, e você pode estar jurado de morte, mas quando você nasce de novo, quem estava jurado era a velha criatura, mas agora a nova criatura em Cristo Jesus. O Senhor fez uma nova criatura. O Senhor vai te honrar diante do teu inimigo. O Senhor vai te exaltar diante do teu inimigo. E o Senhor, Ele é o autor da vida. E agora, Ele não quer a sua morte, mas Ele quer que você viva e que você possa anunciar a palavra do Senhor aonde for que você estiver. Aconteceu isso com Abraão também. Porque quando o Senhor mandou Abraão oferecer Isaque no altar, e ele foi, e levou o filho para colocar o sacrifício, e na hora que ele ia sacrificar o filho dele, o anjo bradou do céu e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui, não faça isso, porque assim diz o Senhor, agora eu sei que você será o herdeiro de todas as minhas bênçãos. Agora se cumprirá a minha promessa na sua vida. É tempo de Deus. É tempo de Deus. Eu tenho orado ao Senhor, porque tem muitas coisas que Ele prometeu que faria na minha vida, que faria nesse ministério. E tem hora que eu fico parado, eu fico vendo alguma coisa acontecendo, eu falo assim, aquilo que o Senhor falou há muitos anos atrás, 5, 6, 7 anos atrás, eu estou vendo Ele cumprir hoje. É o tempo dEle, é o momento dEle agir. Eu creio que está começando, porque a promessa é grande, e muitas coisas que o Senhor prometeu, com certeza Ele fará, a seu tempo. Assim será na sua vida. Ele tem prometido: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Vai orando, vai clamando, vai movendo, vai pedindo, vai buscando, porque aquele que pede recebe, o que bate se lhe abre. Eu já vi mães que tinham filhos nas drogas, e ela disse assim: eu não orava porque eu queria ver meu filho livre das drogas, eu orava ao Senhor porque eu queria ver o meu filho em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus, porque eu sei que Deus tem poder para isso, e eu vou orar. E ela ora, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que Ele vai fazer. E foi orando, e foi clamando. Ela disse: hoje eu sei que o Senhor ouviu a minha oração, atendeu a minha súplica, respondeu o meu clamor, porque o meu filho prega a palavra de Deus, anuncia o reino e testemunha a sua fé, e muitas pessoas são alcançadas e tocadas pelo poder de Deus. Nós não desiste, como diz aqui Pedro fala sobre o tempo de Deus. Para alguns está demorando, alguns podem até dizer, aqui Pedro capítulo 3, versículo 9, Ele não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demoradas, pelo contrário, Ele é longânimo convosco. Amém? Vamos colocar de pé. Você que me acompanha pela internet, que Deus também tem bênçãos sem medidas para fazer na sua vida e no seu coração, porque o mesmo Deus, Ele é o Deus que nós cremos, que está aqui, porque a palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele é onipresente e está em toda parte. A palavra do Senhor diz: antes que fosses formado, que fosses gerado no ventre da tua mãe, o Senhor te conheceu, o Senhor te assistiu e escreveu todos os teus dias, sem que nenhum deles ainda tinha sido vivido.
Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Salmo 139, versículo 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, antes, quando nenhum deles havia ainda. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, poderoso é o nome do Senhor. Tu és o Deus Santo, em cuja presença nós estamos. Senhor, a tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. E nós estamos buscando um Deus poderoso, que não tarda, um Deus que não demora. O Senhor trabalha no seu tempo, o Senhor trabalha no teu tempo, Senhor, e o teu tempo, ó Deus, não é o nosso tempo. Ó Senhor, quando o Senhor nos conheceu, Senhor, o Senhor, ó meu Deus, nos conheceu quando nós ainda estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. O Senhor nos assistiu, nos conheceu. Oh Deus maravilhoso, estende as tuas mãos agora e começa, Senhor, a trabalhar na vida de cada um, Senhor. Talvez alguns perderam até a esperança, porque a tua palavra diz que nós devemos ser esperançosos no Senhor. Oh, nós devemos ter esperança, paciência e esperança. Como disse o rei Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Oh Senhor, estende as tuas mãos agora, e todos aqueles, Senhor, todos aqueles, Pai, que me ouvem agora, Senhor, que recebem, Senhor, pela internet a programação, Senhor, essa transmissão, Senhor, desse culto. Oh meu Deus, estende as tuas mãos agora e cura os doentes, livra, Senhor, os necessitados, aqueles que não confiam e não creem em Ti, passem a crer, aqueles que já estavam achando que o Senhor ainda não queria responder na sua vida, mas que possam saber que este Deus é poderoso e é maravilhoso. O Senhor disse o que disse para Jacó: não tenha medo, não temas, porque eu sou o Senhor e eu estarei contigo. Oh Senhor, o Senhor nos deu a vida, e a vida tem nos ensinado muita coisa, Senhor. E Jacó aprendeu, Senhor, com a sua vida, muitas coisas, como andar no tempo do Senhor. Oh meu Deus, quando Jacó se revelou aos seus irmãos, ele abraçou, beijou e chorou junto com os irmãos e disse assim: não tenham medo. Mas tudo isso foi permitido pelo Senhor, era um plano dele, era o tempo dele para que hoje estivesse cumprindo aquilo que o Senhor tinha estabelecido. Tudo isso foi um propósito de Deus, foi um plano de Deus, e Ele honrou, e Ele transformou toda essa tragédia, toda essa desgraça, Ele transformou em bênçãos. Meu Deus, estende as tuas mãos, e todos aqueles que têm chorado, que têm clamado, e muitos têm dito: eu creio que o Senhor me abandonou, eu creio que o Senhor não ouve, eu creio que o Senhor não responde, eu creio que o Senhor não quer me abençoar. Eu digo em nome do Senhor Jesus: espera no Senhor. Oh Senhor, a tua palavra diz que aquele homem que estava na beira daquelas águas esperando agitar, ou daquela fonte de água, ele estava ali aguardando
para receber o seu milagre. Tantos anos ele ficou ali, Senhor. Mas um dia o Senhor Jesus foi lá naquele lugar, foi naquele tanque, e lá o Senhor encontra com aquele homem e diz: você quer andar? Ele disse: eu quero, mas eu não tenho ninguém que me lance na água. Ao Senhor Jesus disse: se você quer andar, então levanta, toma a tua cama e vai embora para a tua casa. Oh, hoje é o tempo do Senhor agir, hoje é o tempo do Senhor curar. Oh, você pode estar sofrendo tanto tempo, mas hoje chegou a hora, chegou o momento, e o Senhor disse: levanta, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Hoje é o momento, hoje é o dia do seu milagre, hoje é o dia da bênção, hoje é o dia da resposta, hoje é o dia da solução do Senhor, no tempo do Senhor. Oh, meu Deus, abençoa todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, e que a tua bênção, Senhor, e a tua misericórdia esteja sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Responde agora, Pai, o nosso clamor. Oh, inclina, Senhor, os teus ouvidos. Eu sei, Senhor, que assim o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu para sermos reis e sacerdotes, para que reinássemos. Então estende as tuas mãos, Senhor, e todas essas pessoas que estão aqui sejam edificadas, abençoadas, restauradas, alcançadas pela unção e pelo poder do teu Espírito Santo. E aqueles que nos acompanham também pela internet, sejam abençoados, alcançados, tocados e fortalecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, busca o Senhor, não desista, vai orando, vai buscando, porque o Senhor é contigo. Ele disse para Abraão: não tenha medo, porque eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e agora eu sou o Senhor teu Deus, e eu irei contigo por onde quer que tu fores, e a minha bênção estará sobre vós. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todo sempre. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.